pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais leveza, com mais autoestima e com mais bem-estar. Começando com um recadinho especial para vocês. O autocuidado é a melhor lição de vida que você pode ter. Pratique o autocuidado, explore todas as possibilidades e siga na direção que o seu coração apontar. Aprenda como se perdoar cada vez mais. Assim você irá florescer. Seja gentil com você, com seu corpo, com seus processos, com seu tempo e suas conquistas. Melhore suas habilidades para sentir mais segurança diante da vida. Invista na ampliação do seu imaginário para aumentar a visualização de possibilidades. Aprenda coisas novas para cultivar pensamentos positivos e cuide da mente. Autocuidado é preocupar-se consigo mesmo. É fazer escolhas que vão te fazer bem hoje e no futuro. É praticar ações que visam a preservação da sua vida e do seu bem-estar. Acolha-se, não se cobre tanto e respeite os seus momentos. Cuide-se bem, você merece. Bom, e hoje nosso programa está cheio de informações importantes e eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai conversar com uma gastroenterologista falando sobre prevenção e tratamento de câncer coloretal. Vamos falar também com um endocrinologista falando sobre os riscos da obesidade, diabetes e doenças na tireoide. Fica aí que é já já! Você também ama cuidados com a pele e procura segurança e qualidade? Então eu quero mostrar para vocês alguns produtos exclusivos da Leven, minha farmácia de manipulação. A espuma de calêndula é a espuma facial Leven e possui ativos que proporcionam, além da limpeza, uma super hidratação, deixando sua pele com um aspecto saudável. É indicada para todos os tipos de pele e vem uma embalagem que facilita o seu dia a dia, pois possui uma esponjinha própria para a limpeza. Tem também o Serum Plus, ideal para quem busca uma fórmula anti-idade. Ele possui ativos que, além de prevenir linhas finas e os sinais do tempo, devolvem a luminosidade e uniformizam o tom da pele, indicado para todos os tipos de pele. E tem também o Absolute Skin. São sachês que possuem vitamina C e colágeno Verisol, que é o único colágeno específico para a beleza com comprovação científica. Melhora significativamente as rugas e a hidratação da pele, tem um sabor delicioso e não possui efeito colateral. E o emagrecedor Express, que reduz significativamente o peso corporal e a circunferência abdominal, ideal para quem busca emagrecer, diminuir a retenção de líquidos e controlar o colesterol. A Leven tem a preocupação de garantir a qualidade e a segurança que você precisa. E todos esses produtos você pode pedir também pelos contatos que estão aqui na tela, mandando diretamente para eles e recebendo da sua casa. Leven, melhor qualidade, melhor resultado. Bom, e agora eu vou receber a doutora Caroline Gomes. Ela é médica gastroenterologista e hoje veio falar sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do cólon e do reto, câncer do intestino, né? Coloretal. Tudo bom, doutora? Tudo bom, bom dia, Paula. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, né? E falando sobre esse câncer, que a gente tem visto, a gente costuma acompanhar famosos, né? O que está na atualidade. Muita gente tem tido esse câncer, né? Coloretal. Explica pra gente o que seria esse câncer, né? E por que também tem tanta incidência, né, de pessoas com câncer. Então, é realmente muito importante a gente falar, porque, como você disse, ultimamente tem alguns famosos sido diagnosticados, né? Como a Preta Gil, a Simone, o Pelé recentemente faleceu por conta, né, do câncer de intestino. E assim, a incidência tem aumentado realmente, mas às vezes é porque, como dizer, ela não tem aumentado tanto, mas a gente percebe que qualquer pessoa está sujeita a apresentar câncer de intestino, porque ele é o terceiro câncer mais frequente na população. Ele só perde para o câncer de mama nas mulheres e para o câncer de próstata nos homens. Então, daí você percebe que muitas pessoas vão, né, ser diagnosticadas, infelizmente, com esse câncer. E a nossa luta, né, com essa conscientização, com essa conversa,
é que a gente consiga fazer diagnósticos mais precoces. Inclusive, teve a campanha, né, muito importante de conscientização do Março Azul, né, de prevenção ao câncer coloretal, e continua também, claro, né, abril, o ano inteiro conscientização, mas é importante, né, esse tipo de campanha. Sim, a campanha do Março Azul Marinho, como é chamado, ela é muito importante justamente para essa conscientização, a prevenção do câncer de intestino, câncer coloretal, né? A gente chama câncer de intestino porque é mais fácil, popular, mas ele pode acometer o intestino grosso, o reto e também o ânus. Então, é lógico que se as pessoas estiverem nos assistindo depois, né, do mês de março, de qualquer mês do ano, é importante as pessoas se conscientizarem, perceberem, né, alguns sintomas que nós vamos falar ainda também, e se atentarem a alterações que podem prevenir o câncer ou ser diagnosticado nessa fase mais precoce. Talvez não seja um aumento, talvez eles estejam expondo mais para as pessoas se conscientizarem e talvez a prevenção, né? O que você pode falar sobre prevenção? Quais são os cuidados para a gente, de repente, ver o câncer, diagnosticar no início, né? E não ter uma progressão difícil de curar? Isso é muito importante a gente falar, porque a prevenção nesse tipo de câncer, porque ele é um câncer que ele não aparece de uma hora para outra. Ele leva anos para ir crescendo, né, no intestino. Então, ele dá tempo para a gente fazer esse diagnóstico precoce. Os fatores de risco, né, antes da gente falar da prevenção, assim, pessoas acima dos 50 anos, né, uma dieta pobre em fibras, pessoas que não comem muito legumes, muitas verduras, pessoas que têm também uma dieta rica em carnes vermelhas, carnes processadas. Às vezes a gente acha que uma salsicha, uma linguiça, ou comer diariamente ou muito frequente, isso também é ruim. E eu sempre falo até com meus pacientes que o peito de peru, o famoso peito de peru, que todo mundo acha que está fitness, que está comendo peito de peru, entra também nesses alimentos processados, né? Então, também devem ser evitados. E além dessa dieta, tem outros fatores. O tabagismo, pessoas que fumam, pessoas que têm um consumo de álcool alto, né, ou frequente, pessoas também que têm a doença do diabetes mellitus tipo 2, que não é controlada. Se você tem um diabetes e está controlado, ótimo, sua chance de ter câncer é de uma pessoa, né, normal e não teria esse aumento, mas precisa controlar a sua doença. E além disso, tem mais dois fatores que são muito importantes, que é a obesidade e o sedentarismo, a inatividade física. Então, a gente sempre orienta que os pacientes tenham uma vida mais ativa, que tenham uma alimentação melhor, né? Para que a gente consiga prevenir que apareça, né, esse câncer e que a gente consiga, nessa fase, né, inicial, fazer um diagnóstico precoce. Que exame que a pessoa, acredito que você falou que durante anos, então ela não, às vezes não tem nem sintomas, né? Fala pra gente primeiro os sintomas que ela pode estar sentindo e como que ela faz, quando que ela deve procurar e fazer exames, né, para prevenir. O principal sintoma ou sinal que a gente percebe seria a alteração do seu intestino. Por exemplo, você sempre vai ao banheiro diariamente, regularmente, e do nada aquilo ali muda. Você começa a ficar mais trancada. Ou o contrário, você sempre teve uma dificuldade de ir ao banheiro e agora está indo todos os dias. Se isso às vezes é por um medicamento que você tenha tomado, alguma alteração alimentar que está melhorando, né, o seu intestino, tudo bem. Mas se não tem nenhum fator que causa isso, vale a pena investigar, vale a pena você procurar o médico para ele fazer uma investigação. Além disso, a alteração, né, do hábito intestinal, a forma das fezes, se as fezes estão saindo um pouco mais finas, tem também o sangramento, que às vezes sai sangue junto com as fezes. Isso não é um sintoma, um sinal só de câncer de intestino. Outras doenças também podem, por exemplo, úlceras gástricas, gastrite mais intensas, isso daí pode também ter uma presença de sangue nas fezes, mas não seria algo tão volumoso.
também seria necessário a gente fazer uma investigação melhor nisso daí. Aí são sintomas que poderiam aparecer em estágios às vezes mais avançados, que seria uma massa, você palparia no seu abdômen alguma massa, alguma protuberância que anteriormente você não tinha notado. Tem que correr praticamente para o médico para você saber o que está acontecendo, para justamente a gente avaliar e conseguir fazer o diagnóstico precoce. E aí fazer o exame, né? É importante Sim. fazer. Nesse estágio, o que acontece? Nesse estágio de doenças que são potencialmente mais avançadas, a gente faz a colonoscopia ou videocolonoscopia, que é um exame que a maioria das pessoas tem até um receio, né, de fazer, porque é um exame que você tem que fazer um preparo intestinal, tem uma sedação, né? Mas é um exame que é o único exame que você consegue diagnosticar o pólipo, né? Que como se fosse uma verruguinha, né? O câncer ele aparece como uma verruguinha bem pequena e ele vai progredindo. Então a colonoscopia dá essa oportunidade para a gente de fazer esse diagnóstico ainda inicial, retirar aquele pólipo e mandar para análise. Então é o único exame que você consegue fazer um diagnóstico e já fazer o tratamento. Então, até justamente para poder ter um tratamento que não seja tardio. E como que é, por exemplo, o tratamento? Como a gente está falando, quando que precisa fazer a cirurgia? Já está num estágio mais avançado, né? Sim. E qual a possibilidade de cura? Quanto antes, melhor, claro. Quanto antes, melhor. Cerca de 90% dos cânceres de intestino são totalmente tratáveis e curáveis, se feitos o diagnóstico, né, em tempo hábil, né, nesses estágios mais precoces. Um carcinoma que ainda está localizado apenas no intestino, né, porque os estágios vão aumentando à medida que o câncer aumenta e se espalha dentro do nosso abdômen. E aí seriam tratamentos que envolveriam quimioterapia, radioterapia, dependendo se for mais no reto, cirurgias. Então, esses tratamentos são reservados para esses casos mais avançados. E também, assim, com uma chance de cura não tão boa quanto se tivesse sido diagnosticado bem antes. Obrigada por ter esclarecido tantas coisas aqui. Acredito que é muito comum, né? Não deveria ser, né? Como a gente falou. O problema de intestino, acredito que seja mais comum, mas câncer, a gente tem que tomar muito cuidado e ir num profissional, né, especializado e fazer o exame, não ter medo de fazer o exame, né? Obrigada pela participação. Passa o seu contato, Paula, aqui para quem quiser te conhecer, quem quiser ir, né, no seu consultório, na sua clínica. Só me procurar no site www.doutoracarolinegomes.com.br. É isso, obrigada pela participação. De nada, muito obrigada pelo convite. É isso, gente. Cuidar da saúde sempre em primeiro lugar. Hoje o dia vai ser corrido. Preciso comprar meus suplementos e aquele kit beleza que vi na Leven. Ah, e não posso esquecer do medicamento manipulado do maridão, né? Espera aí. Pedindo. Pronto. E agora eu vou para a academia, depois trabalho e ainda dá tempo de jantar com o marido. A Leven sempre deixa meu dia mais fácil. Não falei que o dia seria corrido? Eu carrego águas em meu nome. Uma imensidão que se perde no horizonte. Nem sempre doce, por vezes salgada, porém cristalina. Eu misturo em mim os rios e o mar. Como eu amo a natureza. Se eu pudesse, eu guardaria em potinhos tudo de bom que ela me dá. Foi exatamente isso que eu fiz. Mar e rios, mais força e leveza para todos os tipos de cabelo. E
E agora eu vou conversar com o Dr. Luiz Piovesani. Ele é médico endocrinologista e nutrólogo e veio falar sobre os riscos da obesidade, diabetes e doenças na tireoide. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço pelo carinho, pessoal de casa, essa fera da comunicação aqui, a Paula. Obrigado pelo convite, vocês em casa que estão assistindo, e falar sobre o que eu mais gosto de fazer, né, que é trabalhar, que é a minha área, né, levar informação para a população. E vamos falar então para informar o pessoal sobre a obesidade, né, começando. Hoje em dia, você acha que as pessoas elas procuram emagrecer por estética, ou você acha que quando está chegando e vendo que é uma doença, porque realmente é uma doença, muita gente até acha que não é doença, né? Até quer mostrar como tem influência no... Eu vou fazer até uma brincadeira que é uma coisa séria que acontece muito no consultório. Então as pessoas projetam verão, né? Então as pessoas colocam às vezes até a saúde em risco em consequência de estética. Então é uma pergunta que eu sempre faço no consultório. Chega um paciente, né, em obesidade, eu pergunto para ele: olha, se eu atender um paciente com peso perfeito, eu tenho um peso bom só pelo meu peso, você consegue olhar para mim e falar que eu estou saudável ou doente só pelo meu peso? O paciente ele fala: não, doutor, não dá. Eu sempre falei: o paciente obeso só pela obesidade, eu posso falar que ele está saudável ou doente? A maior parte fala: não, preciso fazer exame. E não é verdade. Obesidade, CID de doença, é o Código Internacional de Doença, E66.0. Então, todos os pacientes de obesidade, claro, a obesidade é o processo inflamatório do tecido adiposo. Quanto maior o grau da obesidade, mais grave é a doença, né? Mas o paciente em condições de obesidade, ele está doente, ele está inflamado e precisa perder peso. A obesidade é um grande problema de saúde pública, inclusive. A gente tem que alertar, né? E tem que falar realmente. E às vezes, até quem não está aparentemente, né, obeso, você pode também até fazer exames, eu mesma já fiz, e você tá meio que acima. Eu até comentei com o doutor que a gente quer ganhar massa e acaba ganhando mais gordura, né? Então, assim, tem gente que aparentemente é mais magro, mas também tá precisando se cuidar nesse sentido, né? Isso. Na minha área, como endocrinologista, não é simplesmente a parte estética. Eu tenho doenças, tireoide, né, vários outros problemas de saúde, diabetes, assim por diante. Agora, passar ao médico não é só para perder peso ou ganhar peso, é saúde. Então, fazer os seus exames de rotina, fazer a sua parte, né, a sua taxa hormonal, a sua taxa metabólica. Às vezes o paciente apresenta algum sinal e sintoma. Então, sempre deve ser investigado isso. Agora, é verdade que você falou, uma boa parte da população tem o peso perfeito. Quando você vai investigar a distribuição corporal está errada, né? E então, até prejudicial para uma futura diabetes. Com certeza. Então, o paciente tem o peso perfeito, mas uma gordura acumulada na região abdominal. É uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina. Então, esse paciente ele precisa, mesmo tendo o peso ok, ele precisa, pessoal, corrigir, né, esse desarranjo corporal, né, essa má distribuição corporal. Então, não é só peso, né? Alguns médicos falam que peso não é importante. Peso é importante, mas o mais importante é a distribuição corporal. E também o próprio peso, a gente entrando nesse assunto, a gente falou de diabetes também, né? Ele pode alterar também a tireoide, né? Explica um pouquinho sobre a alteração da tireoide e que tem a ver também com isso, né? A obesidade, ela pode ser secundária a diversas doenças e pode gerar outras doenças, né? Então, da obesidade, o aumento do peso, começo a ter uma sobrecarga cardíaca, uma sobrecarga ventricular. Então, aumenta o meu risco cardíaco, né? Eu posso começar a ter aumento de pressão, síndrome metabólica, diabetes, alteração hormonal e assim por diante. Agora, por exemplo, a tireoide controla a nossa parte metabólica. Se eu tiver um déficit hormonal tiroidiano, eu vou ter uma dificuldade maior de emagrecer. Agora, o que acontece muito é, o paciente ele fala: doutor, aumentei 15, 20 quilos por conta da tireoide. A tireoide não vai fazer isso, obviamente, né? Eu até brinco. Tem gente que fala. Eu até brinco, isso é de todos nós, do ser humano. Então, engordei 15, 20 quilos. Nunca é a pizza, nunca é excesso da feijoada, é o docinho, ou é o sedentarismo. Então, isso é do ser humano. Eu me pego fazendo isso também. Então, a gente acaba transferindo a culpa. A tireoide vai dificultar o paciente. Se tiver descompensado, um hipotireoidismo, dificultar o paciente de perder peso, com certeza, não tenho dúvida disso. Fica o metabolismo mais atrasado, né? O paciente um pouquinho mais lentificado. Agora, aumentei 15, 20 quilos, já não, já é outra história. Explica só um pouquinho o que seria diabetes 1, tipo 1, né? E tipo 2. Tipo 2. O tipo 1 acontece na primeira infância, onde por algum motivo não se tem 100% de certeza, o pâncreas, a célula beta-pancreática que estimula a produção de um hormônio chamado insulina, para de funcionar. Então, a criança ela já começa usando insulina, o hormônio chamado insulina. E nós temos a diabetes do tipo 2, que é a mais comum, geralmente a partir da terceira, quarta, quinta década de vida, onde o paciente ele começa a ganhar peso e ele se torna resistente a esse hormônio chamado insulina.
né? Inclusive, 80% dos casos dos pacientes diabéticos, eles são diabéticos do tipo 2. E sempre a mudança de estilo de vida como fator primordial, sempre. Então, vou resumir o que eu falei. A diferença do diabetes do tipo 1 e do tipo 2 é o tipo 1 eu não fabrico o hormônio insulina, então eu já entro com a insulina como tratamento, e o tipo 2 eu fabrico insulina, mas eu sou resistente a este hormônio. E, por exemplo, a reposição hormonal, quando que pode ser feito, quando que deve ser feito, né? Até em relação à própria diabetes, quem tem diabetes, quais são os cuidados, quem que pode fazer? Não, a diabetes na verdade não é uma contraindicação, tá? Agora, reposição hormonal é uma coisa, o que fazem em academia é outra, né? O pessoal se anabolizando e arrumando problema para a cabeça sério, inclusive porque não se brinca com hormônio. Então, o que é uma reposição? Isso é importante. Aliás, foi uma coisa tão importante que eu até, muita gente tem medo justamente, eu confesso que eu sou uma das pessoas que tem um pouco de receio, de fazer reposição por conta disso. Quando se fala em hormônio, vem na cabeça que o pessoal faz em academia, né? E eu recebo muitos recados, às vezes no Instagram, em mídia social, doutor, eu queria repor meu hormônio. Eu falo, calma lá. Reposição hormonal para quem está faltando hormônio. A menopausa, no caso das mulheres, a andropausa, ou algo está acontecendo na minha vida que está fazendo com que eu tenha uma queda hormonal. E é muito comum hoje. Hoje, com o nosso estilo de vida, nossa velocidade de trabalho, afazeres de casa do dia a dia, é muito comum. O paciente entrar no consultório com uma alteração hormonal, tem que começar a ajustar a parte hormonal do paciente. E eu começo a melhorar a qualidade de vida do paciente. Às vezes o paciente não está dormindo direito, né? Está estressado, está ansioso. Então ele começa a ter alterações de hormônio, não só a testosterona, como cortisol, né? Alterações de progesterona, estradiol e assim por diante. Mas vamos falar da reposição hormonal propriamente dita. Vamos falar da menopausa. Então a menopausa é a passagem, né, do período fértil da mulher, onde passa a não ser mais fértil, não conseguir mais ter um período gestacional. Isso varia em média dos 45 aos 55 anos de idade, pessoal, e a reposição hormonal é muito válida, mas sempre se avalia riscos e benefícios. Então é um inquérito, é uma anamnese com o paciente. Estou falando com uma colega dentista, mas para você de casa que não sabe o que é anamnese, isso é uma conversa, né? Ver o histórico do paciente. Se tem um histórico de câncer de endométrio, de mama, né? De familiar principalmente de primeiro grau, como é que estão os exames ginecológicos. Se você não tem nenhuma contraindicação para isso, se coloca o hormônio sim. Inclusive, quando começa a queda hormonal, se aumenta o risco cardiovascular, de incontinência urinária, eu começo a aumentar meu peso, diminuição de libido, déficit cognitivo, pessoal. Então, o paciente, às vezes, ele fica um pouquinho mais esquecido, né, um pouquinho mais agitado, e você começa a repor o hormônio da forma correta e fisiológica, você começa a melhorar a qualidade de vida do paciente, inclusive a osteoporose, né, que é um risco enorme. O paciente entra em osteoporose, principalmente vocês mulheres que estão nos assistindo, numa idade mais avançada, tem uma queda e faz uma fratura de cabeça de fêmur, né? Isso complica demais, né, o retorno do paciente ao dia a dia, né, a caminhar, a andar novamente. E mesmo os homens. Os homens, eles também entram nesse período, nós chamamos de andropausa. Então o homem, ele começa a ter quedas hormonais geralmente a partir dos 35, 40 anos de idade e entra com os mesmos sinais e sintomas. Se eu não tenho nenhuma contraindicação, eu vou repor hormônio de uma forma saudável, sempre gerando saúde. E melhorando até a qualidade de vida, exatamente como você falou. Às vezes a pessoa fica com receio por tantas coisas que falam, né? E realmente fica sofrendo, como você falou, até o sono, né? Coisas poucas até, mas que tem que dar uma regulada para a pessoa ficar melhor. E às vezes até pacientes ansiosos, ansiedade, depressão. Até agradeço o pessoal da psiquiatria que manda muito paciente no consultório, porque o pessoal entende que às vezes o déficit hormonal pode contribuir para uma ansiedade, para uma depressão. Eu recebo muitos pacientes de colegas psiquiátricos para fazer uma investigação hormonal. Você melhora o hormônio do paciente, você melhora a qualidade de vida dele. Então você melhora o trabalho, você melhora o convívio familiar. Então o paciente ele começa a se sentir melhor. Então veja, tudo que eu estou falando aqui, eu e a queridíssima Paula, não é simplesmente um corpo sarado, né? E sim a saúde. Né? E nem sempre o corpo sarado é sinônimo de saúde, porque às vezes o cidadão ele tem o corpo perfeito, mas toma tanta bobagem que tem menos saúde do que um cara que nunca pôs o pé na academia com o o dia inteiro, de tanta porcaria que fica tomando sem avaliação de um profissional adequado. A gente costuma falar de manipulados, né? Que eu gosto muito, porque eu acho que é muito individualizado. Eu gosto de trabalhar muito com isso, né? E a gente tem parceiros aqui da Leven, farmácia que a gente confia, de manipulação. Queria te perguntar se você faz muitos
prescreve, acredito eu, né, com essa individualização de cada paciente, de manipulados. Faço, pessoal da farmácia, um beijo no coração de vocês, o Brando, a Andréia, pessoal de extrema qualidade, super carinhosos, atenciosos, né? Os pacientes têm elogiado bastante a farmácia, né? Faço sim, porque cada corpo tem uma individualidade, né? Então você poderia ter uma irmã gêmea, né? E às vezes o mesmo remédio, a mesma dosagem não faria o mesmo efeito em vocês duas. Exato. Então eu costumo individualizar o tratamento. E às vezes nessa história de manipulação eu consigo casar medicamentos. Então dentro de uma mesma cápsula colocar diferentes medicamentos, né? Mas sempre com muito cuidado. Claro, diversos remédios também, eu passo, né, remédio de farmácia, né, de farmácia convencional, mas eu acabo utilizando bastante, me ajuda bastante o pessoal da farmácia com os manipulados, sempre de uma forma segura, coerente, né, sempre avaliando riscos e benefícios para poder levar a saúde para o pessoal de casa. Obrigada pela sua participação, volte mais vezes aqui, né? E fale seu contato para quem quer conhecer o seu trabalho também. Eu atendo no Praia Mar Corporate, na Rua Guaial 66, telefone 3034 6402, tem minha mídia social DR, de Dr. Luiz com S. Piovesani. Agradeço demais a Paula, super atenciosa, né? Uma entrevista muito legal e temos assuntos aqui para falar horas e horas. Muito bom. É verdade, cuidar, né? Principalmente da sua saúde, né? É importantíssimo, é fundamental para a gente ter, né, nossa qualidade de vida e poder viver bem. Para muita gente, sábado é dia oficial de cuidar dos cabelos, né? E a Forever marca que há 12 anos oferece os melhores produtos para cuidados com qualidade de salão em casa, tem linhas perfeitas para todos os tipos de cabelo. A sugestão de hoje é a linha Mar e Rios, criada em parceria com a atriz Mariana Rios. É um tratamento diário completo, que traz ativos nobres da natureza para proporcionar força, brilho e leveza aos fios. O kit completo vem com condicionador, shampoo, máscara hidronutritiva e leave-in spray. Na composição tem óleo de caviar, óleo de patauá da Amazônia, extrato de jasmim e extrato de algas marinhas. Ativos perfeitos para deixar seus fios ainda mais bonitos e saudáveis todos os dias. Para garantir seu kit, acesse www.foreverliss.com.br ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. E mais, temos cupom especial para você que está nos assistindo. É só usar mais 10 para garantir 10% de desconto na sua compra. Lembrando que a Forever Liss entrega para todo o Brasil os melhores produtos para você ter resultado de salão em casa todos os dias. Aproveite! Espero que vocês tenham gostado desse programa tão especial com assuntos tão relevantes e necessários. Obrigada por estarem sempre acompanhando o nosso programa. A gente prepara tudo com o maior carinho e amor para vocês. Agradecendo sempre a parceria da loja Bela Serena, da cidade de Santos, que me veste assim com esses looks maravilhosos, lindíssimos para vocês. Agradecendo também o Salão Espaço VIP aqui de Santos, com a minha maquiadora Rafaela e minha cabeleireira Thaís, que arrasam na minha make e no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais aqui no programa e as minhas redes oficiais também, pra gente interagir e conversar cada vez mais. Eu tô amando sempre poder interagir com vocês, a gente faz tudo com o maior cuidado para agradar vocês e cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Então, sábado que vem a gente se encontra às 8h30 da manhã para falar mais sobre saúde e bem-estar, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!